aquele que vive me vê. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Bom, pessoal, estamos aqui para mais um Tempo de Mesa abençoado. É um prazer estar aqui com todos vocês e dessa vez com um grandioso amigo meu, Carioca, cria do RJ. Com certeza. A gente vai puxar um R aqui um pouquinho, mas um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Mais um Sunset abençoado na presença do Senhor, mais uma palavra poderosíssima que o pastor Alan, né, nos entregou hoje. E a gente vai comentar um pouco sobre ela, né, e tá lá em Gênesis 16, a partir do verso 7. E bom, aqui, né, estamos falando de Agar, né, de toda a história dela, né, uma parte muito importante da história dela, e de como as decisões erradas colocaram Agar num lugar que não era para ela estar. Né, ela foi introduzida como pastor. Queremos que você assista, obviamente, com certeza, né, o Tempo de Mesa. Depois que você terminar aqui, corre lá no canal JQV Brasil, né? Só abrir aqui no canal mesmo, já vai estar lá a pregação. E saiba que o pastor citou bastante, né? Falando que a Agar, ela foi introduzida numa história que não era dela, né? Ela foi introduzida num contexto que não era dela. E como isso começou é que é o interessante, né? Porque tudo começou com uma ida precipitada de Abraão lá pro Egito, né? Ele vai lá pro Egito, diz pra Sara que para ela falar que ela era irmã dele, que de fato não era uma mentira, mas não era aquilo que ele deveria ter feito. Ele deveria ter confiado no Senhor, confiado que o Senhor guardaria a vida dele e a da sua esposa. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito ainda. Enfim, ele vai lá pro Egito, o faraó acaba gostando, né, da esposa de Abraão, né, tem ela como esposa, só que aí Deus intervém, né, e ameaça, né, o faraó dizendo para não tocar nela porque ela era esposa de Abraão, né. É importante ver o zelo do Senhor para com Abraão, mesmo ele vacilando, mesmo ele se colocando nessa situação errada. E aí, enfim, aí o faraó despede Abraão, despede ele com alguns presentes, né, dá a ele alguns presentes, né, inclusive servos e servas. E dentre esses servos e servas estava Agar, ou seja, ela foi introduzida sem querer, né, na história de Abraão. E mais pra frente a gente vai ver, né, que Sara e Abraão, eles tentam ter filhos e não conseguem. E qual é a brilhante ideia de Sara? Vamos a Agar, né? Da Agar, né? Isso aí. Agar vai se deitar com Abraão para que ela seja uma barriga de aluguel ali, né, entre aspas, para gerar um filho. Mas não era essa a vontade do Senhor, sabe? Não era essa a vontade do Senhor para Abraão. Abraão deveria ter confiado nele. Não, Deus me fez uma aliança, Deus fez uma aliança comigo, Deus me deu uma promessa e ele vai cumprir uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. Só que não, Abraão sempre, se a gente for ver, sempre na história, Abraão sempre tenta dar um jeito, sabe? Ele sempre tenta ter um plano B ali, só que nunca é a vontade de Deus, sabe? Deus tá falando, se você for ver, toda hora Deus tá falando, vou fazer uma aliança com você, vou fazer uma aliança com você. Abraão, beleza, mas aí Abraão sempre dá uma fugida, sempre dá vai para uma rota diferente, né, Marcos? E você falando, né, eu comecei a perceber, porque o pastor Alan, durante esse sunset, né, que ele está fazendo, ele está falando muito sobre obediência. Sim. E sobre você tomar decisões sem perguntar para Deus antes. Sim. Eu lembro da pregação sobre Noé, que ele fala sobre Noé ter feito algo que Deus não tinha mandado, na verdade, foi da cabeça dele. E Abraão mesmo, quando ele vai para o Egito, não foi com uma ordenança de Deus, né? Sim. Ele foi porque ele quis. Ele tomou os servos porque quis. Sim. E acabou que Sara, nessa brilhante ideia, ela fala para ele se deitar com Agar. E a gente vê Agar, né? Porque pelo menos o pastor Alan fez a gente pensar muito dessa forma, porque quando a gente vai ver a história, a gente olha muito para Abraão, a gente olha para Sara, a gente olha para os servos, mas a gente nunca olha para o lado da Agar, né? A Agar é uma pessoa que não queria estar no lugar que estava. Queria ou não, servo naquela época era nada mais do que um escravo. Então vamos lá, ela foi escravizada, foi dada, queria ou não, a sal da sua terra, porque na teoria, vamos dizer, ela é do Egito até então, ela é tirada da terra dela, dada para uma família, e quando vê lá a esposa do líder, né, do negócio, fala que, ó, você se deita com meu marido porque eu não posso ter filho. Então a gente vê que a Agar, como você falou, ela foi colocada numa situação que ela não queria estar. Sim. E acaba que por causa dessa situação é onde fala que o 7 e o 8, né, quando Deus vai falar com ela, a gente vê que
Deus, tipo, ela estava sendo humilhada. Ela tinha feito aquilo que ela não queria, ela se deitou com Abraão, estava grávida de Abraão e a Sara começou a ter um desprezo tão grande por ela que ela foge do lugar. Ela foge, ela fala, isso aqui não é pra mim, eu não mereço isso. Só que, graças a Deus, né? Pelo menos, eu consigo ver a graça de Deus até no Velho Testamento. Onde talvez muitas pessoas que... Eu pelo menos vejo dessa forma. Muitas pessoas que talvez tenham sofrido muito na vida ou sempre foram ditas para ela que que ela não valia a pena ou que os sonhos dela eram muito grandes para aquilo que ela iria viver, né? Tu vê que Deus honra ela, queira ou não. Sim. Ela fala, não, volta, não, você... Beleza, eu sei que você foi colocado numa situação que você não queria estar, mas eu vou honrar teu filho, porque, queira ou não, era filho de Abraão. Sim. E a promessa tinha sido para quem? Para Abraão. Então, aquela situação toda ali, nada mais era do que eu vejo que uma coisa que H poderia chegar e depois contar um testemunho. E tipo, é interessante de pensar que foi um erro de Abraão. Ele era o homem da casa, né? Sim. Era pra ele falar, não, isso não vai acontecer, sabe? Deus me deu uma promessa, essa promessa vai ser com você, Sara, não vai ser com qualquer outra pessoa, né? Só que não, ele vai pela voz da sua esposa, né? E por querer, né, muito ter um filho, né? Naquela época, se a gente for olhar o contexto histórico, a maior honra que tinha era você ter filho, né? Uma mulher que não tinha filhos era uma mulher desprezada, sabe? Era tipo... Você vê os exemplos, né? A gente vai ver isso mais pra frente, né? Até na história de Jacó, né? Com Raquel. Sim. E Lia também, né? Que desprezava a Raquel porque ela não podia... Ana e Penina. Nossa. A gente vê também que... a gente tá fazendo plano de leitura da Bíblia inteira, né? A gente tá em Gênesis ainda. Sim. E eu... lendo a respeito de Jacó e tal da história, é muito interessante o desespero que principalmente Raquel e Lia, elas disputavam. Então, Raquel ficava toda, não, se deita com essa minha serva aqui. Jacó se deita com essa minha serva. E gerando filhos. E ela não podia. E Lia também. Lia se deitando com Jacó e também Lia dando a serva. Ela podia ter filhos. Dando a serva só pra ganhar mais. Só pra ganhar filhos. Então, tipo, essa disputa. Então, a gente vê o peso que tinha isso na época, né? E voltando aqui, então era uma decisão precipitada que Abraão tomou. Só que ainda assim, num erro de Abraão, Deus vai lá e conserta. Isso aí. Deus vai lá e conserta, sabe? Ele vai lá e fala, tá bom, Abraão, você errou, mas eu não vou deixar de ser com essa mulher, Agar. Não vou deixar de honrar, porque ela recebeu um filho que é seu, daquele que eu fiz uma aliança. Então a gente vê que até no erro de Abraão, Deus honrou, Deus nunca deixou de honrar. Abraão pode ter errado muitas vezes, não ter confiado em Deus, não ter dado confiança para o Senhor, mas o Senhor não, o Senhor permaneceu, beleza, até no seu erro eu vou te honrar. Sim. Eu vou honrar Ismael, vou dar a descendência e tal. Não era para acontecer, mas já que aconteceu, eu vou fazer a minha parte. Sim. Então, Agar, ela estava introduzida nessa questão, né? Nessa vida que não era dela, sabe? E às vezes é você, sabe? Às vezes é você que foi introduzido numa história que não é a sua. Talvez, isso é muito forte, Marquinhos, talvez alguém queira projetar em você algo que não é pra você, um chamado que não é pra você. Talvez, isso acontece muito também com filhos de pastores. Nossa, nem me fala. Não, Marquinhos, quem o diga, né? Que a toda hora eu conheço amigos meus, irmãos meus, que sempre falam isso, né? Dessa pressão que há, sabe? Das pessoas querem projetar, seu pai é pastor, você vai ser pastor também. Tem que ser pastorzinho. Tem que ser pastor. Você não pode fazer isso na igreja. Você é filho de pastor, você tem que dar o exemplo. Você já se batizou? Você é filho de pastor, irmão. E às vezes você nem tem um chamado pastoral, um chamado... Às vezes Deus quer sim você na casa, Deus quer sim te usar, mas existem muitas outras formas. Sim. Sabe? A gente tem que parar de meio que polarizar isso, né? De falar, não, todo mundo que tá na igreja ou é pastor ou é isso. Não, sabe? Às vezes Deus vai te dar um chamado para você ser uma coluna na casa do Senhor. Isso aí. Deus vai te dar uma sabedoria para você ser um empresário, uma empresária, para ser uma coluna na casa do Senhor. Talvez Deus queira te usar para usar a sua sabedoria, o seu trabalho para edificar a igreja, no sentido de, vamos supor, você estuda marketing, você vê que, ali as mídias da igreja não tão legal.
você vai ser usado ali daquela forma. Existem muitas formas do corpo de Cristo ser usado, né? Existem muitas formas disso acontecer. E às vezes é isso, às vezes você está sendo introduzido em algo que alguém está projetando em você. Só que não é aquilo que Deus quer para você, é aquilo que você sabe que não é para você. Sim. Né? E continuando, né, o que você tá falando, caramba, foi muito forte o que você falou, né? Sobre muitas vezes você impor algo sobre as pessoas. Porque, claro, a realidade da época ela era essa, né? Que a H, ela foi obrigada a estar naquele lugar, né? Ela não teve a escolha. Sim. Só que Deus honrou ela naquilo que foi preciso. Então, você vê, né? Também a obediência é uma coisa muito importante. Sim. Porque a gente vê aqui na palavra que o anjo do Senhor fala aqui, ó, no versículo 9 fala, o pastor não falou: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Então, olha aqui, ele fala: olha, eu vou te honrar, mas eu não quero te honrar, vamos dizer, na desobediência, né? Querendo ou não, você foi dado a essa pessoa, então vamos fazer o seguinte: vai ocorrer isso, mas eu vou te honrar. Você não vai sair dessa forma. Sim. Entendeu? Porque futuramente depois o próprio Abraão pede para ele ir embora. Não, aqui, ó, vai embora, não é para você ficar por aí. E Deus honra. Sim. Deus honra, Deus fala, mesmo naquela forma, né? Mesmo naquela situação, ela sendo expulsa do local, Deus vai lá e manda o anjo de novo. Então, vamos lá. Talvez você esteja passando por um momento da sua vida, pelo menos foi assim que a palavra falou muito forte comigo, e quando você falou isso, caraca, eu achei demais. Sim. Mas talvez você foi colocado num lugar que você não queria estar. Você não se sente confortável, você é constantemente humilhado, mas espera. Não seja apressado. Deus está falando comigo há um tempo, há esses tempos, né? Eu estava lendo o Sermão da Montanha e, se eu não me engano, Mateus 25, não vou lembrar o versículo direito, mas fala sobre os mansos. Sim. Nossa, e ele fala, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Mas como assim? O que é manso? É ser bobão? Não. Manso é você ter um poder, você ter uma escolha mais rápido. Vamos esperar. Eu não vou usar a minha força. O que eu vou fazer? Eu vou ver o que Deus quer. Queira ou não, quando você fala, não, vamos lá, a Agar teve uma escolha. Ela poderia ter fugido. Ela achou um poço, bebia água e fazer o quê? Metia o pé, irmão. Eu e nada, eu vou ficar com essa família maluca que não sabe o que quer. Não. O anjo do Senhor fala, olha, se humilha, volta. Eu sei que não é o lugar que você queria estar, mas eu vou te honrar. Sim. Então ela chega e fala, não, tá bom, então vamos lá. E recebe uma promessa, né? Fala que, ó, vai ser grande a sua geração. Então ela decide confiar. Ela não foi ela é uma escrava. Ela servia no Egito, então eu creio que pelo menos ela deveria ter os deuses dela. Sim. Entendeu? Então, tipo, ela talvez poderia não ter total certeza de quem era Deus, sim, ou a fé que Abraão tinha, mas ela tinha uma certeza que aquilo tinha sido prometido para ela. Muitas das vezes é mais fácil alguém do lado de fora reconhecer a voz de Deus do que aquele que está lá de dentro. É forte. Porque Abraão, Deus falou com Abraão, o anjo foi mandado para o Abraão. E Abraão quis ouvir, não, eu vou ver do meu jeito. E não só uma vez, muitas vezes. Incrível. Agar, que, né, vamos dizer que nos dias de hoje poderia não ser uma pessoa da igreja, sim, na primeira vez que ela ouve a palavra, ela fala, não, tá bom. Então, mesmo eu não gostando da situação que eu tô, eu vou ficar e vou obedecer a Deus. E Deus honrou, né? Não é à toa que hoje uma das maiores nações veio de quem? Veio de Ismael, né? Mas é uma coisa muito forte isso aí que você falou. Ministério até, lugares, ou lugares que você foi colocado, talvez no trabalho. Sim. Ah, não é o setor que eu queria, espera. Não se precipita. Uma coisa que o pastor Alan fala muito, acho que já deve ter falado com vocês também, irmão, vê direito, ora, fala com Deus, não se precipita, porque quando você se precipita, irmão, tá tudo errado. Queira ou não, Agar e Ismael foram nascidos de quê? De precipitação. Não, eu não sei se vai dar, ou tipo, vamos ver para eu não morrer, vamos falar. Na dúvida a gente tem esse plano B. E acabou que, né? Olha o que aconteceu. De falta de falta de conversas com Deus, pedir a Deus direção, né? E por querer fazer as coisas muito do seu jeito, sim, ou você achar, não, essa é a forma certa de se fazer, acaba que a gente acaba errando, né? Como foi o caso de Abraão, queira ou não, Deus teve que intervir na situação para poder livrar ele do faraó, na verdade, a esposa, né? Porque ele ia casar com a esposa dele. Depois, né, na hora do filho, Abraão ficou 13 anos sem falar com Deus por causa disso. Uhum. Mas tudo por quê? Porque foi precipitado. E outras situações, a gente vê que se repete isso
de Abraão falar que Sara é a mulher, não é a mulher dele, mas sim irmã. Sim. Né? E muitas vezes, e engraçado que todas as vezes Deus vai lá e cobra o cara o rei, né, no caso, que é a esposa de Abraão. Né? E tem até uma interessante, quando... Eu não lembro exatamente o reino que Abraão estava, mas era um reino lá que ele fez a mesma coisa e o rei acabou adoecendo, acabou tendo doença na casa dele inteira, sabe? E ele fica, ué, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou que ela era irmã dele. Isso aí. E Deus fala, você vai morrer, sabe? Você vai morrer porque você tomou a mulher do meu servo. E o zelo que Deus tem. E o rei fica, mas não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa e tal. Aí Deus fala, não, vou mandar Abraão pra ele que é profeta. Deus ainda reconhece Abraão como profeta. Ele vai ir orar por você pra me te livrar. Isso aí. Ou seja, o zelo que Deus tem com Abraão. Mesmo Abraão vacilando, porque o rei não tinha nada a ver com a história, sabe? O rei achava que ela era de fato a irmã dele. Mas, enfim, e essa falta de confiança, né? A gente vê. E talvez tenha sido por isso, agora é um achismo meu, sabe? Que não tá na Bíblia. É um entendimento que eu tenho. Talvez tenha atrasado tanto a demora de Isaac vir por conta disso de Abraão. Dele nunca confiar mesmo em Deus. Em ele sempre ter um plano B. Sim. Sempre ter algo para se segurar se ele estiver caindo, sabe? E você lendo mais pra frente, quando Isaac vem e quando o Senhor pede para Deus... Pede para Deus não. Quando o Senhor pede para Abraão sacrificar Isaac, ali a gente vê que Abraão tinha mudado o pensamento dele. Porque ali... Confiança 100% em Deus, né? Porque ali, o Isaac perguntar, mas a gente tá com fogo, a gente tá com a lenha aqui para sacrificar, mas cadê o bezerro, né? Cadê o novilho e tal, o cordeiro? Aí Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. Então ali Deus falando, eu não sei o que vai... Abraão falando, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai prover. Seja você, né, o Isaac, ou Deus, eu tô confiando em Deus. Sim. Ali, Abraão poderia ter, vou levar por via da dúvida, né? Vai que Deus né, não quer e tal. Abraão poderia ter levado um novilho, um cordeiro ali, né, de emergência, vai que, né? Sim. Só que não, ele falou, se Deus tá me pedindo Isaac, amém, não vou ter garantia nenhuma. E ali Deus honrou. E, né, voltando, mas isso é muito forte, concordo plenamente contigo, mas voltando, né, H tava num momento muito complicado da vida dela. Sim. E é claro, né, a gente acaba, pelo menos eu levo muitas coisas pro Novo Testamento. Quando eu leio assim o Velho, eu gosto de ficar comparando com o Novo. E você vê que H tava num momento muito complicado, acho que eu já falei isso, mas... H estava num momento muito complicado, onde ela estava sendo humilhada. E talvez você, né, tá sendo humilhado num trabalho, está sendo humilhado dentro de casa, muitas vezes, na escola ou em qualquer lugar. Mas uma coisa que, cara, esse culto foi poderoso. Gente, pelo amor de Deus, se vocês não estão vindo pro Sunset, vocês estão perdendo. Tá perdendo muito. Pelo amor de Deus, vem. Hoje, nossa, teve um derramado poderoso, cara, foi poderoso. E se você não veio ainda aqui, a gente depois vai falar isso, mas se você ainda não veio aqui, cara, você tá perdendo. Você tem que vir, cara, você tem que vir, porque a gente, tipo, isso aqui é só, tinha um pastor Cleiton, amo ele, foi o pastor nosso dos jovens por muito tempo lá no Rio, e ele sempre falava, né, no culto a gente pega 1%. 1% só do culto, 1%, irmão. Esse 1%, olha o que virou, né? Olha o que virou 1%. Aqui acho que a gente já deve estar falando uns 40 minutos já. É porque vamos cortar aí, mas tipo, a gente tá falando muito aqui. E tipo, quando você vem e pega isso que a gente, né, recebeu, irmão, os 99% vai ser tudo dentro da tua casa, irmão. E, nossa, vai ter o derramar. Mas agora, né, voltando. Pro assunto, talvez você não entenda, né, o porquê tá acontecendo isso. Porque eu acho que H não entendeu também no início. Mas sabe que Deus é contigo. A palavra de Deus mostra que Deus nunca deixou um servo dele desamparado. Claro que vai passar lutas, o próprio Jesus passou lutas, Pedro, João, os apóstolos, todo mundo, eu acho que todos os exemplos da Bíblia eu posso falar para você, que todos passaram por alguma dificuldade. Mas você pode não estar entendendo agora, eu acho que essa foi a base maior, né? Sobre Deus ser suficiente na sua vida. Talvez você pode não estar entendendo, talvez você esteja perdendo cargos, você esteja perdendo sua liberdade. A H perdeu a liberdade dela. A H perdeu a decisão de escolha no momento. E quando ela foge, ela é expulsa, né? É mostrado que Deus fala, não, você tem que voltar.
você vai voltar, você vai se humilhar e talvez para algumas pessoas vai falar, não, eu não consigo. Sim. Não, isso é demais, eu já suportei demais. Olha, Deus, eu vou até aqui, o resto agora, não, isso eu não consigo superar. Espera, porque da mesma forma que a H teve algo extraordinário na vida dela, e mais pra frente a gente vê, né, que ela chama o poço, o lugar, né, onde ela tá, é um nome muito difícil, Lai-Roi. E onde, né, é o título, Sim. Onde foi o centro da mensagem de hoje, né, que é aquele que vive e vê. Deus, ele não cobriu os olhos para você. Talvez você ora e as suas orações parecem não estar sendo atendidas. Talvez você está num momento muito complicado, você já orou, ou faz anos que você ora e tipo, nossa, eu não estou tendo resposta. Calma, descansa. Uma coisa que o pastor Alan dizia muito pra gente era, irmão, calma, não seja apressado, pede para Deus, ora, se consagra, fala com Ele. Porque Ele vai te dar resposta. Talvez não seja agora, talvez não seja no tempo que você quer. Porque aqui a H, ela estava com um bebê na barriga dela. Sim. Ela só vai realmente receber aquilo que, né, Deus tinha dado para ela, nossa, muito lá na frente. Isaac já era nascido, então, tipo, espera. Talvez demore um pouco, mas eu acho que não tem nada melhor do que o grandioso de Deus, né? Sim. A gente tava recebendo, né, no Sunset, e, cara, o pastor Alan orando, falando... Tipo, Deus é suficiente na sua vida. Talvez esse cargo você acha que... Não, eu me prendo a Ele porque é isso que eu preciso. Não, Deus é suficiente, confia nele. Talvez isso que você esteja olhando é bem pequeno. É como eu falei, é bem pequenozinho assim, ó. Porque H tinha visão de humano. Ah, não, vou fugir, vou, sei lá, me abrigar em um lugar, vou viver com meu filho escondido. É melhor do que viver sendo uma escrava. Mas é uma visão tão pequenininha que você está tendo do plano perfeito de Deus, né? A palavra de Deus diz que antes mesmo de nascer, antes mesmo de nós sermos gerados da nossa mãe, Ele já tinha planos de bênção e não de maldição. Então, é só esperar um pouquinho. Olha que isso é Velho Testamento. Não tinha Jesus. Jesus não tinha vindo ainda. Então, penso que Jesus se sacrificou por você. Então, pensa no privilégio que você tem hoje de poder ter Cristo na sua vida e confiar um pouquinho nele. Lembra, como o pastor Alan falou, aquele que vive e vê você. Então, em todo momento da sua vida, quando você achar que está sozinho, talvez você só precise, como se fala? Abaixar o zoom. Você está vendo, você está se concentrando muito num pequeno momento. Sim. Pensa nas maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Deus é invencível, é poderoso, ganha de tudo, não tem outro maior do que Deus. Então, confia 100% em Deus, que acho que Ele vai fazer tudo maior do que mesmo a gente pensa, né? E é isso, se você tem palavra também, se tem uma palavra que Deus te deu, cara, olha pra essa palavra. Uma palavra que o pastor Fernandes uma vez deu pra gente, no encontro aqui. Ele falou assim, olha na vertical, sabe? Olha pra vertical, olha pro caminho, olha pra porta estreita. Sim. Estreito, ó, você tá no estreito, você não olha pra horizontal, pro que tá diante de você. Diante de você pode estar caindo o mundo. Sim. Pode estar gente falando mal de você, pode estar gente falando isso de você e tal, acontecendo isso, mas ó, você tá olhando pra Cristo, ó. Tá olhando pra Cristo, pra palavra que Deus te deu. E é isso, gente. Olhar pra promessa. Olha pra promessa e... Que isso? A Siri já tá cansada da gente. Mas é isso, olhar pra promessa, se agarrar nela. Sim. Entendeu? Da mesma forma que Abraão, mesmo errando muito, também se agarrou. Ana também se agarrou. Eu poderia falar de vários outros personagens bíblicos. Mas é isso. Momentos difíceis vão vir, dificuldades vão vir, momentos que talvez você não vai concordar, mas se agarra naquilo que Deus falou, na palavra que Deus falou. Não se agarra aquilo que o homem fala, mas sim o que Deus fala sobre você, porque Ele vive e te vê. Amém, glória a Deus. E é isso, agora vamos passar para os recados rapidinho aqui. E agora para os recados, venha para o Sunset, todo sábado. Às 4h da tarde. E lembrando, você que está aí, domingo também, nós temos a nossa reunião dos jovens aqui. Exatamente, nosso encontro. 12h30, aqui mesmo, no QG. Na Avenida São João 1035, Sunset for Jesus, na Avenida São João também, 791, lá na sede. E também no dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, Isso aí. vigília em Itaquera, cara, muito forte. Aí, a primeira vigília do ano nas regionais começou. Cara, se você que é de Itaquera, que tá assistindo a gente, não deixe de participar, Ser cara. poderoso. Você vai ver todo mundo lá, vai estar a Offer, vai estar o pastor Alan, vai estar todo mundo servindo, buscando a Deus, dando glória e aleluias. Durante muitas horas, vamos virar a noite na madrugada lá e tal.
e você será muito bem-vindo. Eu já vou estar lá. Você vai Eu tá também, lá? eu vou estar lá. Então, perfeito. A Offer vai estar lá, A o pastor Alan vai estar lá, vai estar todo mundo. Pra gente pular também, dar glória a Deus, buscar a presença do Senhor, vai ser um mover forte, a palavra mais forte ainda. Saiba que será um momento especial em nome de Jesus. Isso aí. E é isso, né? Fala aí. Fechou? Fechou. Fechou. Marquinhos, um prazer imenso estar com você aqui. Prazer é meu. Glória a Deus pela sua vida. Pela em nome nossa. de Jesus. Isso aí. E você que está em casa, fique com essa palavra. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e esse é mais um Tempo de Mesa. Não esqueça de dar um like, Compartilhar, compartilhar, inscrever no canal e tocar o sininho. É isso aí.